Fala galera do nono ano, sejam muito bem-vindos à nossa aula do módulo 12, Hereditariedade e Epigenética. Nosso assunto hoje da aula de Biologia, finalização do grupo 4, e eles estão lá nas páginas 166 a 169, 173 e 174. Como é que vocês estão, nono ano? Espero mesmo que bem. Durante a nossa sexta-feira, hoje vocês vão receber as duas aulas, essa de biologia e de química, e na segunda-feira a gente vai corrigir essa aula aqui de biologia. Então, olha só, gente, vamos lá. Os nossos primeiros avisos do dia são o seguinte: a gente vai estar presente às 9h20 da manhã na segunda-feira para poder corrigir as atividades de biologia. E logo mais na sexta-feira nós temos as aulas no YouTube, que é essa que você está assistindo agora. Então, certinho? Belezinha? Assunto então que a gente vai tratar hoje é sobre a hereditariedade e a epigenética. A gente já viu então o que é o DNA. Nós já conversamos um pouco de como é que esse DNA ele vai estar apresentando dentro das células eucariontes e procariontes. Quais são as diferenças do material genético entre DNA e RNA? Vimos a diferença de cada um deles. Nós também vimos na aula passada o que é o código genético e como esse processo de código genético ele é, além de complicadinho, ele também é muito importante para poder transmitir as características genéticas do núcleo da célula para até a formação da proteína, até cada uma das nossas características serem determinadas por proteínas e como é que isso passa de pai para filho. Na verdade, essa última parte, como se passa de pai para filho, é o que nós vamos ver na aula de hoje. Então, nós sabemos que dentro das nossas células nós possuímos o DNA. Ok, beleza, tudo bem, joia, o material genético está lá dentro. Perfeito. E como é que esse material genético ele vai passar então da gente para os nossos filhos? Ou melhor, como foi que esse material genético passou dos nossos pais para a gente? Nós temos características muito incríveis e semelhantes às dos nossos pais. Como é que isso aconteceu? Como é que a forma do cabelo do meu pai passou para mim? Ou então como é que os olhos da minha mãe veio para mim? Esse é um processo chamado de hereditariedade. E como nós vamos fazer para que essas informações genéticas passem dos pais para os filhos? Nós também vamos ver essa segunda parte, que é a epigenética. A epigenética, ela é métodos laboratoriais de como melhorar ou piorar ou mudar a expressão gênica. E a gente vai saber um pouquinho mais lá na segunda parte da nossa aula, o que é expressão gênica, então, para que serve, o que é e por que a epigenética é tão interessante e tão importante. Então, para a gente finalizar o nosso grupo 4, antes dessa finalização, eu vou trazer novamente o nosso organizador visual. Ele fica lá na página 176, logo depois do para conferir. O organizador visual ele vai mostrar para vocês tudo aquilo que nós vamos ver, estamos vendo e já vimos durante o capítulo que nós estamos trabalhando. Hoje a gente vai acabar o grupo 4, mas o capítulo que a gente está estudando é o capítulo 5, chamado DNA e Hereditariedade. Isso aconteceu por causa do grupo 1, que teve 2 capítulos. Então, o capítulo DNA e Hereditariedade ele percorre 4 grandes pontos. O principal deles que nós já comentamos lá no módulo 10 e 11 são células. Esse é o ponto principal. 2 módulos só para falar um pouquinho de células. Sim, mas a gente não falou exatamente de tudo que tem dentro da célula. A gente diferenciou que são células procariontes de células eucariontes, ou seja, a presença da membrana nuclear e uma organização intracelular, ela é importante para a diferenciação de procariontes, que são seres geralmente de uma célula só, no caso de bactérias e algumas algas, e eucariontes, onde nós temos a maioria dos seres vivos que nós temos no planeta. Entre eles, então, os animais,
as plantas, os fungos e por aí vai. Detalhe, gente, são nessas células eucariontes onde nós temos uma organização intracelular melhor. Que organização é essa? Membrana plasmática, citoplasma e principalmente o núcleo celular, que só é apresentado nas células eucariontes. Dentro do núcleo celular, nós vamos ter então um material genético dessa célula e desse organismo. Todas as células do nosso corpo possuem então o mesmo tipo de material genético, o mesmo DNA em cada célula do nosso corpo. Mas nós vamos ver, e também eu já comentei um pouquinho lá na aula passada, que por mais que as nossas células sejam compostas do mesmo material genético, cada local vai ser importante, cada órgão vai ser importante na fabricação de alguma coisa. Ou seja, por mais que tenham o mesmo material genético, as células do cérebro não vão produzir e expressar as mesmas proteínas das células do meu coração. Ok? Ou do coração de vocês, pode ser também. Porque tem horas que eu não tenho coração, não é mesmo, nono ano? Continuando. Entre o tipo de material genético, o material genético ele é feito então de nucleotídeos. Eles são polímeros de nucleotídeos. E esses nucleotídeos podem ser DNA ou RNA. Importante lembrar que esses nucleotídeos são compostos de 3 unidades. Então essas 3 unidades juntas formam o nucleotídeo. Que unidades são essas? Grupo fosfato, tem esse nome porque tem uma molécula de fósforo. O grupo, o açúcar, ou então chamado de ribose ou desoxirribose, que é constituído de um açúcar de 5 carbonos, por isso o nome de pentose. E uma base nitrogenada. A base nitrogenada, elas existem 5 bases nitrogenadas. Para o DNA nós temos adenina, guanina, timina e citosina. E para o RNA nós vamos ter adenina, guanina, citosina e uracila. Ok? Timina tem só no DNA, uracila tem só no RNA. O DNA, ele é marcante pelo seu modelo de dupla hélice, onde você tem duas hélices que são em duplas, então em formato de hélice, elas vão se cruzando. E nós temos o seguinte processo: o DNA, para ser transformado em RNA, ele passa por um processo chamado de transcrição gênica. Então, do DNA para o RNA, transcrição gênica. O RNA para aminoácido passa por um processo chamado tradução gênica. E por fim, os aminoácidos juntos formam proteínas. Importante lembrar o seguinte: essa última parte do RNA, ou mensageiro, ou transportador, ou ribossômico, qual é a diferença entre eles? O mensageiro, ele pega a mensagem do DNA e leva para fora do núcleo. O transportador vai transportar partículas de aminoácidos para a formação da proteína. E o ribossômico faz então a organela citoplasmática chamada de ribossomos. O RNA ele vai ser expressado na forma de código genético. Esse código genético vai transformar então o RNA até chegar nessa proteína, que é o processo de tradução. Lembrando que o código genético ele tem duas grandes características. Ele é degenerado e ele também pode ser... Não, ele também é universal. Então ele é degenerado e também é universal. E as proteínas vão levar a todo o metabolismo celular e a formação das nossas características. Isso foi tudo que a gente viu no módulo 10 e 11. Agora no nosso módulo 12 nós vamos falar um pouquinho de epigenética e como isso acontece, qual é essa forma de regulação da expressão gênica. E nós vamos falar também dos fundamentos da hereditariedade. O que é
uma fecundação, o que é o cromossoma, o que é uma célula N e 2N, o que são genes alelos, qual é o tipo de diferença que existe entre genótipo e fenótipo, e o que são genes heterozigóticos e homozigóticos. E por fim, nós também vamos falar um pouquinho das teorias de hereditariedade. Então, eu vou parar agora de enrolar um pouco esse vídeo. Cara, eu tô muito youtuber hoje. Sério, mano. Chega. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Aí agora entrava uma vinhetinha legal, tipo, professor de biologia. Eu tô ficando doido, gente. Liga não. Hoje o negócio tá feio. Hoje agora a gente vai falar um pouquinho das teorias de hereditariedade. Vamos lá. Como é que isso veio até chegar ao que a gente conhece hoje da fecundação do óvulo pelo espermatozoide e a formação então do feto? E como esse feto ele é formado através da união do código genético da mãe e do pai. Só que antes disso, nenhuma teoria ela é feita do nada. Ela, na verdade, é um avanço e junção de várias teorias no decorrer da história. E para isso, eu vou começar então a contar para vocês um pouquinho da história da hereditariedade através das eras, através dos tempos. E a gente vai começar então lá pela Grécia Antiga. Hipócrates, que nasceu aí entre 460 a.C. a 370 a.C., algum canto aí entre isso, ele então deu origem à teoria da pangênese. O que é essa teoria? Cada órgão do corpo humano paterno produziria gêmulas. Essas gêmulas seriam o grande material hereditário que era transmitido para os seus descendentes. Cada órgão do corpo paterno. E detalhe, isso era para ajudar a poder identificar como é que nasciam os bebês e como é que as plantas também nasciam e passavam sua condição genética uma planta para a próxima. E por que era o principal ponto dele? Porque quando a gente corta o caule de uma planta, ela nasce de novo. Ok? Então, lembre-se sempre, a pangênese, ela vai falar então da produção de gêmulas. Essas gêmulas são um material hereditário que vem especificamente do órgão do corpo humano ou vegetal, e agora eu vou focar no humano, paterno. Tá, professor, cadê a mãe? Bem, vamos lá. Aristóteles, em 384 a.C. a 322 a.C., ele fez uma outra teoria de hereditariedade. Ele dizia o seguinte, não, a minha teoria, na verdade, é uma mistura de sangue. Então você tem o sêmen do homem, que seria o sangue mais puro, mais incrível, mais suprassumo do ser humano, e você junta com sangue sujo da menstruação feminina e isso transmite então as características genéticas. Poxa, professor, já é a segunda vez que você está falando mal de mulheres, né? Por quê? Vou explicar para vocês. Na verdade, eu não. Eu vou chamar uma pessoa aqui que pode explicar a história muito melhor do que eu. Eu vou trazer para vocês um relato e um complemento do porquê que a mulher é vista de uma forma tão mais complicada do que o homem e até mesmo de uma forma bem misógina, pelo que a gente viu, pela boca de uma mulher historiadora. Vou trazer aqui para vocês. Vocês conhecem essa mulher aqui? Ela vai falar um pouquinho para vocês do papel da mulher lá na sociedade grega naquela época. Vamos lá, vamos ouvir aqui o que a professora tem para nos dizer. E aí, nono ano, tudo bem, meus amores? Olha só, deixa eu lembrar um pouquinho vocês da mulher, do papel da mulher dentro da sociedade ateniense, dentro da nossa democracia grega. Olha, a mulher ela tinha um certo destaque, ela era vista como alguém que deveria ser considerada uma participante da sociedade,
porque ela tinha o papel de trazer novos atenienses ao mundo. Então, todo o destaque dela era recebido pelo fato de ela trazer novos cidadãos ao mundo. E ela cuidaria da educação desse futuro ateniense. Então, ela poderia participar da sociedade, da elite, digamos assim, mas em contrapartida ela não teria direitos políticos, porque a mulher não era considerada cidadã. Então nós temos a mulher sem poder participar dos debates públicos, assim como ela também não poderia estar oferecendo sacrifício aos deuses. Ela poderia até estar participando da vida religiosa, mas sacrifício aos deuses, oferenda aos deuses, era algo que só os homens poderiam estar fazendo. Outro detalhe bem interessante de se observar é o fato da sociedade ateniense ela ser homossexual. Então nós víamos situações em que as mulheres, as esposas, elas tinham ciência de que o seu esposo tinha um amante, mas isso nem a ofendia, porque a mulher ela não tinha esse laço de paixão e de amor extremo que nós temos hoje. O amor, como as relações sociais, elas não se davam em torno do afeto e do amor. Era um contrato. A mulher tinha uma função pré-definida, que era trazer o cidadão ao mundo. Para isso, ela e o homem se juntariam. Mas isso não englobava relações de afeto, tá? É tanto que, se vocês forem observar, Sócrates ele tinha o seu amante e tem um quadro em que ele tá ele e a sua esposa, tá o amante, Sócrates e a esposa todos juntos. Então é uma sociedade que aceitava isso muito bem. Eu espero que tenha servido para vocês lembrarem um pouco e até a próxima, meus amores. Então, galera, a posição da mulher ela não era nada privilegiada. Então, todas as vezes que a gente vai falar de teorias biológicas, políticas, históricas, vai ter esse probleminha aí de sempre jogar a mulher para escanteio. E isso é complicado, porque nós sabemos o tanto que a mulher ela é importante na transmissão dos genes para o seu filho, para os seus descendentes. Da Grécia Antiga, a gente já pula direto lá para o século XVII, onde o Anton van Leeuwenhoek, meu alemão é horrível, eu sei. Entre 1632 e 1723, ele então cria a teoria da pré-formação. Nessa teoria, ele vai te dizer o seguinte: nós temos o desenvolvimento de um novo indivíduo e esse indivíduo ele vai ser feito através de um ovo. Tá, professor, mas que diacho de ovo é isso? Vamos lá. Nessa época, lá no século XVII, nós já temos então o advento, ou então a descoberta do microscópio. E com isso, nós temos uma curiosidade que muitos cientistas eles utilizavam o microscópio para olhar de tudo. Entre essas coisas seria o sêmen, o próprio sêmen às vezes. Então eles observavam o sêmen pelo microscópio e percebia que o sêmen ele ficava se mexendo bastante, os espermatozoides ficavam se mexendo bastante. Na época eles não sabiam o que era exatamente. E que lá no centro de cada espermatozoide ele tinha uma coisinha redonda. Que hoje a gente já sabe que é o núcleo da célula. Mas naquela época eles achavam que seriam pequenos ovos. Onde esses ovos iriam estar dentro desses pequenos ovos, a teoria era a seguinte. Que lá dentro ele tinha minúsculos homens já pré-formados. E o período que ele ia ficar dentro da barriga da mãe seria para crescer e desenvolver esse pequeno homem. Então ele criou uma teoria da utilização dos homúnculos. Então, dentro desses ovos existiam homúnculos. Do latim, homúnculo significa pequeno homem. Então, eles tinham esse homúnculo que ficava dentro desse ovo, que fica dentro do sêmen masculino. No final do século XIX para o início do século XX, nós temos então a descoberta dos gametas. Então, finalmente, foi descoberto os gametas. Os femininos, os óvulos, e os masculinos, os espermatozoides.
foram feitos diversos experimentos e não só os humanos, tá? Entendam? Não só o óvulo e espermatozoide humano, mas também de animais. E também nós temos uma outra parte, onde a parte genética dos estudos ela começou a ser melhor aprofundada depois dos experimentos e de todos os resultados obtidos, então, pelo monge augustiano Gregor J. Mendel. Nós vamos ter, a partir dos próximos grupos, um estudo e eu vou explicar para vocês que experimentos foram esses, quais foram os resultados que ele chegou, para poder entender o processo de hereditariedade, o processo de transformação, então, da transformação não, minto, de passagem das características genéticas dos dos genitores para os seus descendentes. Nós vamos ter então, eu vou contar para vocês os experimentos do Mendel, se eu não me engano, no grupo 5. Então, pera aí que a gente já chega lá. Com isso tudo, nós chegamos então aos fundamentos da hereditariedade. Depois de tanta teoria de como é que as nossas características genéticas ela vinha acompanhada, como é que ela poderia ser passada para para os nossos descendentes, chegou-se então finalmente aos fundamentos da hereditariedade. Então o que é isso, gente? O que vem a ser então o ramo da genética que vai falar o ramo da biologia que vai falar de hereditariedade, que é a genética. Qual é o significado disso? A ciência responsável por estudar a transmissão e a manifestação dessas características hereditárias chama-se genética. Então, depois, principalmente dos estudos do Gregor Mendel, é que o nome genética ele começou a ser muito mais difundido pela sociedade científica. Antes disso, eles utilizavam alguns outros nomes, como até mesmo a hereditariedade. Depois a hereditariedade saiu do campo de ciência para o campo de um subtópico da genética. E a transmissão, então, dessas características dos pais para os filhos. Além disso, nós também temos alguns tipos de conceitos que eu preciso passar para vocês para a gente conseguir continuar falando de genética. O próprio campo da genética, a própria matéria genética, ela é bastante complexa e ela tem muito nome novo. E muitos desses nomes que estão até aqui embaixo, eles vão se repetir bastante em todos os estudos genéticos. Então eu vou apresentar para vocês a definição e o que significa cada um desses termos. Nós temos os seguintes termos a serem estudados: fecundação cruzada, autofecundação, cromossomos, células haploides e diploides, genes alelos, homozigoto e heterozigoto, fenótipo e genótipo. Ao contrário, não importa. O primeiro grande conceito, então, que a gente vai dar uma olhadinha hoje é em fecundação cruzada. O termo fecundação, ele geralmente está atrelado à ideia de cruzada, quando você cruza duas coisas. Nesse caso da genética, nós vamos falar de fecundação cruzada através dos órgãos, dos gametas, então das células sexuais. O que é a fecundação cruzada, então? Ela ocorre quando há uma combinação desses dois gametas de indivíduos diferentes. Então, geralmente, nós temos o indivíduo macho, masculino, e o feminino, fêmea. Eles se juntam, os gametas, e ocorre a fecundação cruzada. Dessa forma, as características dos indivíduos distintos se interagem, garantindo a viabilidade genética da espécie. O que é variabilidade genética? É quando você possui indivíduos que têm a carga genética, as informações genéticas super diferentes e eles acabam cruzando entre si, fazendo com que várias formas diferentes e variáveis da espécie ocorram no nosso dia a dia. É o que acontece com os seres humanos. Olha, pensa um pouquinho, gente, como o ser humano ele é diferente. E aí eu vou entrar num detalhe muito, muito complicado.
Nós temos seres humanos muito altos, e nós temos, assim, seres humanos não tão altos assim. Isso é uma constituição de variabilidade genética. Olha então a diferença de alturas que nós temos. Eu vou pegar um outro exemplo. Pega aí o tio Marcos, que é quase 3 metros de altura. Tio Alexandre, que está na média. E eu. Isso é uma variabilidade genética. Isso é uma forma variável de encontrar uma característica no decorrer do planeta Terra. Isso acontece então com a junção do gameta feminino, o óvulo, com o gameta masculino, o espermatozoide. Esse é o principal ponto de origem do estudo da genética. Então a gente começa pela fecundação. Logo depois nós temos o conceito de autofecundação. Lembra? Fecundação cruzada são com indivíduos diferentes. E a autofecundação ela ocorre entre os gametas masculinos e femininos produzidos pelo mesmo indivíduo. Sério, professor? Sério. Inclusive, quando há essa produção dos gametas masculinos e femininos dentro do mesmo indivíduo, o processo passa a ser chamado de autofecundação. Em que acontece isso, gente? Geralmente nas plantas, em alguns tipos de plantas e animais hermafroditas. São animais onde possuem os dois tipos de sistema reprodutor, tanto o feminino quanto o masculino. O exemplo eu coloquei aqui embaixo, que é um parasita chamado de Taenia solium, ou então comumente chamada de solitária. A solitária, ela tem esse nome justamente porque ela o corpo humano só aguenta ter uma dentro de você. E ela chega a muitos metros de comprimento dentro do seu intestino. Por que isso é possível? Porque ela se autofecunda e vai crescendo. Então a autofecundação acontece dentro da própria Taenia solium. Cromossomos. O que são cromossomos, afinal de contas? Para que eles existem? O que é isso? Para que é? Olha só. Cada espécie tem um número típico de cromossomos. Então, tem espécies que possuem 3 cromossomos. Na verdade, eles são sempre impares. Então, 4 cromossomos, 6, 8. E tem outros indivíduos que possuem 46 cromossomos, que é o caso dos seres humanos. Os humanos, então, têm 46 cromossomos, sendo 23 transmitidos pelo pai e 23 transmitidos pela mãe. Beleza, você falou da quantidade, professor. Entendi a quantidade de cromossomos, mas eu não entendi o que é cromossomos. Vou mostrar para você. Eu quero que a gente comece, então, do DNA. O DNA, ele se junta com essas proteínas aqui, que são encapsuladas e geralmente esféricas, chamadas de proteína histona. E aí ele vai se enrolando nessa proteína histona e forma então um complexo chamado de DNA histona. Eles dois juntos vão começar a se condensar, ou seja, se apertar, apertar. E como vocês podem perceber, ela vai se juntando, juntando, até formar, olha só, o cromossomo. O cromossomo, na verdade, ele é simplesmente um grande amontoado de DNA e proteína histona. A proteína histona ela serve principalmente para a estruturação desse cromossomo. Isso não quer dizer que é só isso, mas é a principal função. Colocar, então, todo esse cromossomo de uma forma estrutural. Mas, na verdade, o cromossomo é como se fosse um grande concentrado de DNA. Então, esse cromossomo, inclusive, é ele que é o material genético que a gente tanto fala, que fica lá dentro da célula. Ok? Dentro da célula, dentro do núcleo dessa célula. Dentro da célula acontece nos seres procariontes. E aí ele vai ficar lá pelo citoplasma mesmo. No caso dos seres eucariontes, que é o nosso caso, animal, seres humanos e plantas, ele fica lá dentro do núcleo. Belezinha? Então, cromossomo é um
amontoado de DNA com proteína histona. Agora nós vamos falar um pouquinho de células haploides ou células N e células diploides, ou também chamadas de células 2N. Vamos entender o que é uma célula haploide e o que é uma célula diploide. Células haploides, eu vou dar uma dica para vocês. Toda vez que eu falar de células haploides, elas são células sexuais, ou o espermatozoide ou o óvulo. Agora eu vou explicar por quê. Elas são as células que apresentam apenas um conjunto cromossômico, não ocorrendo aos pares. Como ele só tem um conjunto cromossômico, ele é chamado de N. E aí acontece eles tanto no gameta masculino, 23 cromossomos do homem, com o gameta feminino, 23 cromossomos da mulher. Então, as células sexuais, ou seja, as células, os gametas, eles são haploides. Só possuem 23 cromossomos em cada célula. Isso é diferente quando a gente compara com as células diploides. Outra dica para vocês. Se a haploide ela é as sexuais, a diploide é todo o resto. Isso. As células diploides ela tem os dois conjuntos de cromossomos, totalizando 46 cromossomos cada. Também representadas pelo número 2N, que é 2 vezes o N. Esse N significaria 23, porque é o número de cromossomos. E quando os cromossomos estão em pares, são chamados de cromossomos homólogos, ou seja, irmãos gêmeos. Homólogos. E apresentam a mesma forma, o mesmo tamanho e o mesmo gene. Lembrem-se que são 23 pares de cromossomos. Aqui no caso das células diploides. São 23 pares. Então lá no par número 1, você vai ter 2 cromossomos. Esses 2 cromossomos eles têm que ter com a mesma forma, o mesmo tamanho e o mesmo gene. Geralmente os cromossomos aí do grupo da dupla 1, 2, 3, 4, 5 e 6, eles são grandões, bem rechonchudos, bem gordos de DNA, enquanto os cromossomos mais baixos, tipo 21, 22 ou 23, eles são mais fininhos e menos recheados de DNA. Nos seres humanos, são as células somáticas representadas por 2N igual a 46, porque nós temos então 23 pares de cromossomos. Mas isso no ser humano. Nas outras espécies de animais, também existem células haploides e diploides, só que esse número de pares ou não pares vai variar de espécie para espécie, ok? Então nós podemos ter em uma mosca, tipo, a célula haploide pode ter 4 cromossomos e as células diploides têm 8 cromossomos. Entendeu a diferença? É diferente do ser humano, mas ele ainda tem essa relação duplicada entre haploide e diploide. Vamos falar agora de genes alelos. Os genes alelos estão presentes em um par de cromossomos homólogos, ou seja, em cada parzinho a gente agora vai tirar um par, e agora eu vou falar de um par, sei lá, o par 16 do ser humano. Finge que aqui é o par 16, eu realmente não lembro o par exato que tem todas essas características. Mas vamos lá. Então eu peguei 2 cromossomos homólogos, ou seja, eles são parzinhos e são praticamente iguais, gêmeos. E ele vai ter genes alelos. O que são genes alelos? Eles são o mesmo gene nos 2 pares diferentes no mesmo lugar. Então olha só, nós temos aqui cor do olho determinada por esse gene aqui e esse gene aqui. Tipo sanguíneo determinado por esse gene e esse aqui, eles ficam no mesmo lugar, no mesmo cromossomo, no mesmo par de cromossomos. Cor do cabelo do outro lado em azul, altura em amarelo. Esse aqui eu acho que o meu sumiu, né? Na hora que vieram me fazer, alguma coisa assim.
E eles também são divididos em dois grandes nomes, gente. Eles atuam sobre o mesmo caráter. O que é esse caráter? Caráter significa a cor do olho, o tipo sanguíneo, então a mesma característica, caráter. Detalhe, o local onde eles encontram-se é chamado de locus. Do grego, do latim, locus significa lugar. Então eles são no mesmo lugar. E eles vão ser determinados e classificados em dois grandes tipos. O alelo dominante, que ele vai determinar uma característica prevalecente. Então, toda vez que tiver um alelo dominante, ele vai estar lá. Ele pode ser representado por azão-azão ou azão-azinho, onde o azão determina que esse A grandão, esse A maiúsculo, é dominante. Então é ele que vai determinar a característica. Eu vou explicar melhor no próximo slide que característica poderia ser essa. E o alelo recessivo, ele determina uma característica que só aparece na ausência do dominante. Então, o recessivo, ele só vai aparecer se os dois alelos forem recessivos. Então, exemplo, você tem um azão aqui e um azão aqui. Então, a cor do olho vai ser determinada pelo azão. Se você tem um azão e um azinho, que é um recessivo, você vai ter ainda assim a dominação do azão. Você só vai ter a cor do olho recessiva, no caso do azinho, se for azinho, azinho, nos dois cromossomos. E eu vou explicar melhor essa relação de azão e azinho, porque necessariamente falando, gente, pode ser qualquer letra. A ideia que eu quero que vocês entendam que é dominante, ou seja, se tiver uma maiúscula, ele que vai mandar. Mesmo que seja maiúscula com minúscula, mas tendo maiúscula, é o maiúsculo que vai mandar. E se tiver dois minúsculos, eles vão se juntar para fazer um gene recessivo, vão trazer uma característica recessiva. Vou mostrar aqui para vocês. Pensem um pouquinho aqui comigo. Nós temos o cabelo crespo, que é dominante, e o cabelo liso, que é recessivo. O meu, no caso, ele é recessivo. Os meus pais, tanto a minha mãe quanto o meu pai, possuem cabelo liso. Então, os dois são recessivos. E passaram essa característica azinho-azinho para mim. Então, eu nasci recessivo com a característica cabelo, não cor, forma de cabelo. O meu cabelo é liso, então recessivo. Se eu tivesse um azão e o azão ele é o crespo, então o meu cabelo ficaria crespo. Mesmo que o meu pai tivesse me dado o dominante crespo e a minha mãe tivesse me dado o recessivo de liso. Se eu tenho dominante, eu vou ficar com o cabelo dominante, no caso crespo. Vou contar aqui uma outra coisa que é bem mais interessante de vocês entenderem melhor. Vamos lá. Eu tenho uma característica dominante no meu corpo, que a maioria das pessoas também tem, que é o cabelo preto. O meu é quase todo preto. Essas variações de cores eu vou apresentar para vocês como é que isso acontece depois. Mas vamos lá, vamos fingir que só existe dois tipos de cabelo no mundo. O meu preto e o da Rafa. Lembra da Rafa? Loiro. Então nós temos o preto e o loiro. O loiro ele é recessivo e o preto ele é dominante. Então pensa aqui um pouquinho. Se a minha mãe fosse loira e o meu pai fosse loiro, então os dois iam me dar o gene recessivo e eu ia nascer loiro, que foi o que aconteceu com a Rafa. Mas não é o meu caso. Por exemplo, a minha mãe tem um cabelo preto quase escurão e o meu pai tem um cabelo bem preto, bem dominante. Então, como os dois me deram o gene dominante, eu fiquei com o cabelo bem preto. Isso também acontece com a cor dos olhos. A barba é uma cor diferente, um gene diferente. Depois eu explico para vocês bem direitinho a respeito da barba vermelha. Ela não é pintada, eu juro. Visto isso, do que é dominante, do que é recessivo, nós vamos falar agora de homozigoto e heterozigoto. Nós vamos chamar de homozigoto o indivíduo que apresenta os dois alelos iguais, sendo esses alelos aqui o azão
ou o azinho. Se forem os dois iguais, ou seja, azão, ele é homozigoto. E se for azinho, também é homozigoto. Os dois são iguais. Então nós temos, olha só o exemplo. O alelo azão, A maiúsculo, determina cabelos crespos. E o alelo A minúsculo ou Azinho determina cabelos lisos. Quando é que a gente vai chamar de homozigoto alguém? Essa pessoa ela só é homozigótica quando os indivíduos apresentarem no seu DNA o alelo azão ou azinho. Tá, professor, mas se você voltar ao slide anterior, você falou que aqui é dominante. Beleza, dominante e recessivo é uma coisa. Homozigoto e heterozigoto é outra. Tem uma diferença. Eu vou mostrar para vocês qual é a diferença desses nomes. Lembrem-se que o dominante ele pode ser azão ou azinho. Porque se ele tem um A maiúsculo aqui dominante, ele vai aparecer o tempo todo. E o recessivo é só o azinho. Quando a gente fala do homozigoto, ele vai falar do azão, que é igual, então os dois As maiúsculos juntos e os dois As minúsculos juntos. E se tivesse uma mistureba, professor, igual estava ali no slide anterior, fosse um A maiúsculo e um A minúsculo? Aí nós vamos entrar na heterozigose. A heterozigose, ou então gene heterozigoto, são indivíduos que apresentam alelos diferentes para determinado gene. Então, lembra daquele mesmo exemplo. O azão determina cabelo crespo. O azinho determina cabelo liso. Se a pessoa nascer azinho, que é um maiúsculo e um minúsculo, isso é heterozigose. Ela vai ter o gene dominante, ou seja, ela vai ter o cabelo crespo, mas ela não é homozigota para isso. Ela é heterozigota, porque ela tem o azão do cabelo crespo e o azinho do cabelo liso. Tá, tio, mesmo os cabelos ondulados e tudo mais, que são diferentes. Eu vou explicar numa próxima oportunidade. Por enquanto, pense que só existe o crespo e o liso, ok? Próximas aulas eu explico essas variações melhores para vocês. Vamos falar agora de genótipo e fenótipo. Alguém, gente, já viu esse meme aqui embaixo? Ele é perfeito para falar sobre genótipo e fenótipo. Esses dois termos eles são interligados com a característica determinada pelo DNA, sendo o seguinte: o genótipo é a constituição genética, é aquilo que você não consegue mudar, está lá no seu DNA, está lá no núcleo da sua célula, e isso não muda nunca. Enquanto que o fenótipo ela é uma característica que o indivíduo expressa e ela pode ser modificada. Um exemplo: eu tenho meu cabelo preto, então ter cabelo preto está no meu genótipo. Lá dentro da minha célula sempre vai me dar cabelo preto. Mas se eu quiser, eu posso descolorir e pintar ele de loiro. Vai ficar horrível, eu sei, não vou fazer isso. Mas se eu quiser, isso pode acontecer. Então o que acontece? Eu vou mudar o meu fenótipo. É tanto que, olha só como não pode mudar genótipo. Com o decorrer do tempo, a raiz vai começar a nascer de novo. E essa raiz ela vai estar loira? Não, porque a produção do cabelo vai determinar a cor preta. É isso que determina no teu código genético. E isso você não consegue mudar. É o que acontece nesse meme aqui embaixo. A mulher é muito feia, muito feia. Aí ela faz um monte de cirurgia plástica e fica maravilhosa. Só que ela mudou o fenótipo dela. Ela não mudou o genótipo. É tanto que depois que ela casa e tem o bebê sai a cara dela antes da cirurgia. Porque o genótipo ele não muda. O que muda é o fenótipo. Eu posso mudar a cor dos meus olhos, é só colocar uma lente. Mas meu olho não vai deixar nunca de ser preto, por exemplo. A cor do meu cabelo eu posso mudar. Eu posso mudar até mesmo a cor da minha pele. É só pegar muito sol. Outra coisa que eu não vou fazer agora. Mas ela pode ficar com uma cor diferente do que ela é. Isso é o fenótipo mudando. Mas com o decorrer do tempo, o genótipo
vai continuar fazendo efeito. Então você vai voltar a ter as características que o seu DNA manda você ter. Ok? Vamos agora falar um pouquinho de epigenética. Galera, a gente já viu esse processo aqui embaixo antes. Do DNA passar para o RNA, sofrendo então o processo de transcription ou transcrição. O RNA se transformando em aminoácido, uma cadeia de aminoácido, ou então em inglês, amino acid chain, através de um processo chamado translation, tradução, e a formação de proteína. Todo esse processo ele é chamado então de expressão gênica. É como o seu DNA se transforma em proteína. Basicamente eu estou falando disso desde o módulo 10, então tem quase um mês que a gente está falando desse mesmo processo, né? Isso é o processo de expressão gênica. Além disso, nós temos também alguns genes silenciados. O que é isso? Genes silenciados são genes que, apesar de você ter eles aí no seu DNA, eles nunca vão fazer nada. Às vezes eles vão estar literalmente desligados. Então eles não vão traduzir nenhuma proteína. É o que acontece, como por exemplo, no nosso corpo naturalmente. Lembra que eu falei que as células do cérebro não vão expressar as mesmas proteínas do meu coração? Por quê? Eu vou dar um exemplo para vocês. No meu coração tem uma proteína que vai formar a hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína do sangue. Eu não vou. Isso vai acontecer tanto no meu coração como principalmente na medula óssea. Lá que vai ser produzido o sangue. Então, como lá está produzindo sangue, lá não vai produzir neurônio, não vai produzir carga elétrica, que é o que acontece no neurônio. Quem vai produzir isso e uma outra composição chamada de baía de mielina é o cérebro, porque ele só está presente lá no cérebro. Mas aqui nessas células do cérebro não tem aquela parte do... ela é diploide, então tem toda a característica genética lá. Tem. As células do meu cérebro elas são diploides. Ela tem todo o meu sistema gênico lá dentro. Então todas as minhas informações gênicas estão aqui também, em todas as células. Também. Mas aquele gene que vai falar assim, ei, produz hemoglobina, ele não vai falar nada no meu cérebro. Ele vai ficar calado, vai ficar desligado, porque ele não vai ser necessário ali. Eu já tenho outros locais que vão produzir a mesma proteína. Isso é gene silenciado. As expressões de proteínas características de cada tecido ou estrutura do organismo. Então, por exemplo, o pâncreas. O pâncreas vai liberar, então, uma proteína chamada... uma substância, na verdade, um hormônio, hormônio chamado insulina. Quem vai produzir isso é o meu pâncreas. Não é o meu coração. Não é os meus olhos. É somente o pâncreas. Então, essa expressão de proteína ela é específica para cada tecido do teu corpo. Cada parte do teu corpo vai produzir alguma coisa diferente. Esse mecanismo ele pode ser regulado. Então, eu posso, por exemplo, através de uma área da genética, obrigar as células do meu cérebro a produzir hemoglobina, a produzir insulina, a produzir hormônios que antes aqui nem pensava em produzir. Quem faz isso é o campo da genética chamado de epigenética. É ele que vai fazer a regulação, ou seja, ele vai começar a modificar o processo de transcrição e modificar o processo de tradução. Como é que é feito isso? Através de vários testes de laboratório. Eu posso estar trazendo para vocês alguns vídeos extras sobre isso. Só que é um assunto muito aprofundado. Então, talvez a gente vá falando somente de levinho da epigenética por enquanto. Ok? Por hoje é isso, galera. Eu quero passar para vocês ainda esse QR Code, que está logo aqui embaixo, que vai falar da modificação da expressão gênica, tanto da tradução quanto da transcrição, principalmente para o processo alimentício, para o processo aí da produção de alimentos. É bem interessante, vocês podem dar uma olhadinha. Opa, é para lá.
lá no QR Code, coloquem o celular de vocês na frente e vão lá nesse site, é bem interessante. E as atividades de vocês vão ficar os exercícios da página 173 e 174, tanto o de aplicação quanto o proposto, para a gente poder corrigir junto lá na nossa reunião das atividades, a nossa reunião online via Zoom. Um beijão, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!